Bem-vindo ao canal O Lado Oculto do Átomo. O conteúdo de hoje é sobre o 3I Atlas. Bem-vindo ao canal O Lado Oculto do Átomo, o canal que gosta de você. E por isso o conteúdo de hoje está simplesmente fantástico. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o 3I Atlas, o novo visitante interestelar que está passando pelo nosso sistema solar e que, em algumas imagens, parece ter um formato cilíndrico. É verdade isso? É nave? É cometa? É erro de foto? Vamos embarcar nesse conteúdo juntos. E muito obrigado por se inscrever no canal. Se ainda não se inscreveu, já aproveita e clica aí no botão, porque aqui você sempre vai encontrar ciência, mistério e curiosidade lado a lado. 1. O que é o 3I Atlas afinal? Antes de falar de foto cilíndrica, a gente precisa entender quem é esse cara que está chamando tanta atenção. O 3I Atlas é um cometa interestelar, ou seja, um objeto que não nasceu no nosso sistema solar. Ele vem de outro sistema estelar e só está de passagem aqui. Por isso ele recebe esse I no nome. 13 significa terceiro objeto interestelar já detectado, depois de 1 Oumuamua e 2 Borisov. NASA Science. Mais um. Ele foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo Projeto Atlas, um sistema de telescópios voltado para encontrar objetos potencialmente perigosos para a Terra. Nesse caso, ele não é perigoso, mas é raríssimo. É como se um visitante de outro bairro da galáxia tivesse decidido dar um rolê na nossa rua. NASA Science. Mais um. Desde então, uma verdadeira força-tarefa de telescópios espaciais e sondas começou a acompanhar o 3I Atlas. Sondas como Lucy, Psyche, observatórios solares como Estéreo e Sorro, além de telescópios em Marte e até o James Webb estudando sua composição. NASA Science. Mais 2. NASA Science. Mais 2. 2. Por que ele é tão importante? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Imagina o poder 3I pegar um Atlas, pedaço de outro sistema planetário, que se formou em torno de outra estrela, com outra história, outra química, e olhar isso de perto. É exatamente isso que o 3I Atlas representa. Os cientistas já perceberam que esse cometa tem algumas características bem diferentes dos cometas da Casa, como proporções incomuns entre água, dióxido de carbono e outros elementos. Isso indica que ele provavelmente foi moldado em um ambiente bem diferente do nosso, talvez num sistema mais antigo, sob outro tipo de radiação estelar. Space. Mais um. Então, antes de ser cilíndrico ou não, ele já é incrível só pelo fato de ser um emissário de outro sistema estelar, trazendo pistas sobre como são outros solares por aí. 3. O mito do cilindro e a ideia de nave. Assim que começaram a surgir fotos e vídeos amadores do 3I Atlas, muita gente reparou numa coisa estranha. Em algumas imagens, o cometa parecia um traço alongado, quase um tubo, um objeto cilíndrico cruzando o céu. A internet fez o que a internet faz de melhor: teorias. É uma nave disfarçada. É um objeto artificial. É tipo Oumuamua 2.0. De fato, a gente já viu esse filme antes. Quando Oumuamua passou, houve muita especulação sobre o formato e até sobre a possibilidade de ser tecnologia alienígena. Mídia. No caso do 3I Atlas, alguns comentários mais exagerados voltaram com força, especialmente quando uma parte do público viu imagens em que ele parecia um risco sólido, um cilindro perfeito cortando o fundo estrelado. Mas o que a ciência diz? As análises feitas por várias equipes, junto com dados de missões da NASA e de outros observatórios, apontam que o 3I Atlas se comporta exatamente como um cometa natural. Ele tem coma, aquela nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, forma cauda, reage ao Sol, muda de brilho.
Tudo o que um cometa normal faz. Space. Mais um. 4. Como são os cometas na vida real? Para entender a confusão das imagens, vale lembrar que um cometa não é uma bolinha perfeita flutuando no espaço. Na prática, o núcleo de um cometa costuma ter alguns quilômetros de diâmetro, com formato totalmente irregular. Parece mais uma batata espacial, com crateras, saliências, regiões que perdem material e outras que ficam sombreadas. Esses núcleos são feitos principalmente de gelo, água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros voláteis. Poeira e fragmentos de rocha, restos da formação de sistemas planetários. Com o tempo, impactos, fissuras e a própria ação do Sol vão talhando o cometa, deixando superfícies irregulares, partes que se quebram, jatos de gás que saem de certos pontos. Isso tudo pode até mudar a forma e a rotação do objeto ao longo de milhões ou bilhões de anos. Ar 14. Mais um. No caso do 13 Atlas, ainda não temos uma foto close perfeita do núcleo, mas tudo indica que ele segue essa lógica geral dos cometas. Um corpo pequeno, gelado, irregular, envolto em uma nuvem difusa de material. 5. Então por que ele parece cilíndrico em algumas fotos? Agora chegamos no ponto que te trouxe até aqui. Porque, em algumas imagens, o 13 Atlas parece um cilindro perfeito. A resposta não está no cometa, e sim na forma como a foto é feita. Quando astrônomos, profissionais ou amadores, fotografam um objeto muito fraco e distante, como o 13 Atlas, eles não tiram só uma foto e pronto. Eles fazem o que chamamos de empilhamento de imagens, ou stacking. Funciona assim, de forma simples. Você tira dezenas ou centenas de exposições do mesmo pedaço do céu. Cada foto individual é bem fraquinha, com pouco sinal. Depois, um software alinha e soma essas imagens, aumentando o brilho do que é real e diminuindo o ruído. Esse método é essencial para revelar cometas, galáxias, nebulosas e outros objetos tênues que seriam invisíveis numa única foto. NASA Science. Mais um. Só que tem um detalhe importantíssimo. Enquanto você está tirando muitas fotos, o cometa está se movendo em relação às estrelas. Se você alinha as imagens pelas estrelas, o cometa vai aparecendo em posições ligeiramente diferentes em cada quadro. Quando tudo é somado, o resultado é um rastro, um traço alongado, como se fosse um cilindro luminoso cruzando a cena. Se você faz o contrário, alinha as imagens pelo cometa, então ele fica nítido, e quem vira rastro são as estrelas, que se transformam em linhas finas. Em muitas das imagens que viralizam na internet, o alinhamento é feito pensando nas estrelas ou sem um rastreamento perfeito do cometa, e isso gera aquele efeito de traço sólido, que dá a impressão de um objeto cilíndrico, reto, estável. Mas o que a foto está mostrando, na verdade, é o caminho que o cometa percorreu enquanto as exposições eram capturadas. É como se você pegasse um carro com o farol aceso, deixasse o obturador da câmera aberto por alguns segundos e depois olhasse a foto. O carro vira uma linha de luz. O carro não é uma linha, é o movimento dele que desenha essa linha. 6. Resolução, brilho e ilusões óticas. A gente vai falar sobre o 3i Atlas. Outro ponto que ajuda na confusão é a resolução dos equipamentos. Mesmo com telescópios bons, o núcleo de um cometa lá longe é minúsculo demais para ser resolvido como um objeto sólido em alta definição. Tudo o que a câmera enxerga é a coma, a nuvem difusa ao redor, a cauda e o brilho acumulado de tudo isso durante o tempo de exposição. Quando a gente soma isso com tempo de exposição longo,
empilhamento de dezenas de frames e rastreamento nem sempre perfeito. O resultado pode ser uma forma que parece um cilindro uniforme, até com bordas suaves. Mas isso é um efeito da fotografia, não uma revelação de que o cometa é um tubo rígido voando pelo espaço. Algumas imagens recentes, inclusive capturadas por sondas e telescópios maiores, mostram o 13 Atlas com coma, cauda e até mudanças na aparência ao longo dos dias, conforme ele reage à luz do Sol. Isso é o comportamento clássico de um cometa natural, não de um objeto artificial rígido. NASA Science +2 Live Science +2 7. Interestelar. Sim. Nave alienígena. Não. Vale comentar também que parte das discussões em torno do 13 Atlas veio de comparações com o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar, que tinha um comportamento estranho e levantou hipóteses sobre ser talvez um artefato artificial. No caso do 13 Atlas, porém, as evidências atuais apontam com muita força para um cometa tradicional, só que vindo de fora. Ele libera gases, desenvolve coma, forma caudas, muda de brilho, interage com o Sol. Tudo dentro do esperado para um cometa. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o 3I Atlas, objeto interestelar. Isso não torna a história menos incrível. Pelo contrário. Saber que estamos observando um pedaço de outro sistema estelar, que pode ter se formado há bilhões de anos, viajando pelo espaço interestelar até cruzar com a nossa vizinhança, é algo fenomenal. Ele não precisa ser uma nave para ser fascinante. 8. Por que a gente se encanta tanto com a ideia de uma nave? Aqui entra um pouco de psicologia nossa. Quando a gente vê algo que foge da nossa experiência, um cometa interestelar, uma forma estranha numa foto, um brilho diferente, nossa mente adora preencher as lacunas com histórias. E se for um recado? E se alguém estiver observando a gente? E se esse cilindro for uma nave camuflada? Não dá para negar, isso rende manchete, clique, vídeo, conversa de bar. Mas a ciência trabalha com dados, não com desejos. Por isso, existe todo um esforço de observação, análise da luz, modelagem de órbita, comparação com outros cometas. E, até o momento, tudo que se vê é um cometa interestelar com características diferentes, mas natural. 9. Recapitulando. Então, resumindo o que a gente viu hoje. O 13 Atlas é o terceiro objeto interestelar detectado, um cometa vindo de outro sistema estelar. Ele está sendo observado por uma verdadeira frota de telescópios e sondas, trazendo informações únicas sobre a química e a história de outros sistemas planetários. NASA Science +2 AR-14 +2 Em algumas fotos ele parece cilíndrico, mas isso é consequência de no vídeo de hoje, a gente movimento vai falar sobre rápido o 3I no céu, Atlas, objeto empilhamento de múltiplas de passagem imagens, pelo sistema solar, rastreamento baseado nas estrelas, baixa resolução do núcleo. Quando as imagens são tratadas acompanhando o cometa, a aparência muda. Ele volta a ser um objeto difuso, com coma e cauda, como qualquer cometa. As evidências científicas apontam que ele é um cometa natural, não uma nave alienígena, e isso já é incrível o suficiente. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado por acompanhar o canal O Lado Oculto do Átomo. É por causa de você que a gente continua trazendo temas que misturam mistério, ciência, curiosidade e aquele olhar questionador sobre o universo. Se ainda não fez isso, deixa o like, isso ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas.
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre cometas, buracos negros, física quântica e tudo que rola nesse lado mais oculto da realidade. E agora vem o combinado. Para marcar algum conteúdo, escreva nos comentários uma frase para mostrar que você viu o vídeo até o fim. Pode ser, por exemplo, eu embarquei com o 13 Atlas. Assim eu vou saber quem são os viajantes interestelares aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue olhando pro céu e questionando tudo o que parece óbvio. Bem-vindo ao canal O Lado Oculto do Átomo. O conteúdo de hoje é sobre o 3i Atlas.